Diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia ela tem por título Os 12 Apóstolos. Naqueles dias, Jesus se retirando para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. E quando amanheceu, chamou para si discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Deus, aleluia, Ele é tão maravilhoso. Hoje, aleluia, culto de missão. E quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós vemos, aleluia, que Jesus, aleluia, se preparou, aleluia, antes de escolher aqueles que iriam seguir. Aqueles, aleluia, que iriam levar o seu evangelho. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, a palavra diz que naqueles dias, aleluia, Jesus se retirou, aleluia, Ele ficou a sós e Ele foi para o monte orar. E ali, aleluia, Ele escolheu, aleluia, aqueles 12 homens, a qual chamou de discípulos. Aleluia. A qual chamou aqueles discípulos de apóstolos. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, aleluia, nós vemos, aleluia, tão grande é o amor dele conosco. Você que está aqui hoje, aleluia, não é por um acaso. Você foi escolhido, aleluia, não, aleluia, depois de adulto, mas sim, você foi planejado pelo Senhor desde o ventre da tua mãe. Aleluia. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vimos em também Lucas, capítulo 9, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus convocado os 12, Deus deu-lhe poder e autoridade sobre os demônios para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aleluia. Como eu já disse, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vimos Jesus escolhendo, aleluia, esses 12 homens. Jesus, aleluia, Ele não escolheu, aleluia, os 12 homens mais inteligentes. Ele não foi, aleluia, talvez lá no meio dos gentis, escolheu, aleluia, aqueles mais letrados, aqueles, aleluia, que tivessem mais estudos, não. Quando Jesus, aleluia, Ele foi escolher homens, Ele não escolheu homens perfeitos, mas sim, Ele escolheu homens, aleluia, com um coração disposto a seguir, com um coração de fé, um coração, aleluia, a qual quando ouvisse o chamado dele, sentisse, aleluia, aquele chamado e segurasse, aleluia, aquela oportunidade, aleluia, de seguir a Jesus. Talvez não sabendo o que iriam fazer, o que precisariam fazer, mas sim, aleluia, ouvindo o seu coração, através daquela voz, aleluia, através daquele chamado. Jesus não escolheu homens perfeitos, mas homens de coração dispostos, homens de fé, que estavam, aleluia, dispostos a aprender, aleluia, e a seguir aquilo que Jesus, aleluia, ia os ensinar, a seguir os seus ensinamentos. E nós, aleluia, conhecemos essas passagens, a qual Jesus chamou, Jesus preparou, Jesus ensinou, até chegar no momento, aleluia, do ID, a qual também foi falado aqui, aleluia, que se encontra, aleluia, lá no livro de Mateus, de Marcos, que depois nós estaremos lendo também. Eu quero te dizer, aleluia, com esta palavra, que Jesus, aleluia, Ele preparou este dia, este momento, talvez, aleluia, para te lembrar, aleluia, que também Ele te escolheu. Também, aleluia, se ainda você não está preparado, Ele quer te preparar para este evangelho, para este reino de salvação. E Ele está dizendo esta noite, pode vir. Aleluia, você não precisa ser perfeito. Eu vou te ensinar acerca das coisas que eu quero para a tua vida. Hoje Ele está chamando homens e mulheres que sim, somente diga: Senhor, eu estou aqui. Faz de mim o que tu queres. Aleluia. Ele escolheu homens, aleluia, que não sabiam falar, que só sabiam trabalhar, mas Ele escolheu, aleluia, aquele que Ele queria, no momento que Ele queria. E hoje Ele está te lembrando o chamado que Ele tem na tua vida, que talvez há muitos anos você escutou
te cansaram e você foi parando aos pouquinhos e desistiu da caminhada com o Senhor. Eu quero te dizer, aleluia, que isso aconteceu também com os discípulos. Muitos, aleluia, foram cansando com o tempo, mas Jesus estava ali, aleluia, dando ânimo, dando força e ensinando. Sim, aleluia, dando coragem acerca das coisas que iriam acontecer. Mas Jesus estava ali, todo o tempo ao lado deles, cuidando, não desamparando, sofrendo junto com eles. Eu quero te dizer, aleluia, que o teu Deus, Ele não te esqueceu. Aleluia, Ele continua ali, aleluia, olhando todas as coisas que você tem feito. Aleluia, com Ele ou sem Ele. Eu quero te dizer esta noite, aleluia, é uma oportunidade que Ele está te dando. Talvez, aleluia, para retomar aquela aliança que um dia vocês fizeram. Aquela aliança que talvez, aleluia, você fez, mas não conseguiu, aleluia, continuar. Aleluia. Hoje eu estava olhando um vídeo, aleluia, de um lugar muito bonito, aleluia, uma cascata, aleluia, algo com muita água, e ali atrás, aleluia, apareceu aquele arco-íris. Aquele arco-íris, aleluia, que ainda tem aparecido nos nossos dias. Eu quero te dizer, aleluia, que a promessa do Senhor, ela está de pé ainda na tua vida. Você precisa, aleluia, aceitar que o resto Deus vai fazer. Aleluia, Ele está aqui e Ele está te chamando esta noite, assim como Ele foi em cada um e escolheu esta noite. Aleluia, não foi você que escolheu estar aqui. Você pode dizer, sim, eu recebi um convite, aleluia, mas pelas nossas forças nós não estamos na presença do Senhor, nós não continuamos na presença do Senhor, mas sim, aleluia, a força que Ele nos dá e que nós buscamos, aleluia, aleluia, sim, aceitar aquilo que Ele nos ensina. Esta força vai nos mantendo na presença dEle. E sim, aleluia, não foi você que escolheu Ele, mas sim, Ele te escolheu. E hoje, aleluia, Ele está dizendo para mim e para ti, vamos continuar esta obra, aleluia. Vamos terminar, aleluia, talvez aquilo que foi parar. Aleluia, Ele não escolheu homens perfeitos. Ele não perguntou, aleluia, Ele não fez uma entrevista, Ele não perguntou, aleluia, para os discípulos como estava a vida deles, aleluia, aonde eles moravam, o que eles faziam no seu dia a dia. Mas sim, Ele chamou. E Ele chamou, aleluia, para pregar este reino, para anunciar esse reino que hoje nós estamos pregando. Que hoje, aleluia, estes irmãos, pastores, missionários que estão nas outras cidades, nos outros países, aleluia, estão pregando um evangelho puro e verdadeiro, um evangelho que ensina, que exorta, um evangelho que ama, mas acima de tudo, um evangelho que salva. Aleluia. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 23, a palavra de Deus diz assim, Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus disse, aleluia, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Aleluia, é dia a dia. Mas se você quiser, aleluia, estar com Jesus, você tem que pegar, aleluia, a sua cruz. Porque um dia, aleluia, lá no Calvário, o nosso Senhor foi crucificado. Naquela cruz, aleluia, Ele pagou, aleluia, um preço de sangue, para que hoje nós estivéssemos aqui, sentados, ouvindo essa palavra, que diz, aleluia, se alguém quiser vir após mim, dia a dia, aleluia, tome a sua cruz. Agora, aleluia, a cruz está com você, aleluia. E a cruz, aleluia, não é as facilidades do mundo, aleluia, não é aquilo que o mundo tem para te oferecer, mas sim, aleluia, um evangelho que para muitos talvez vai ser pesado, mas se você estiver com o Senhor, você nem vai sentir, você só vai agradecer, porque um dia o preço maior foi pago, não foi por nós, foi por Ele. Dia a dia,
tome a sua cruz e siga. Os discípulos, aleluia, eles tiveram também que pagar o preço. Eles tiveram, aleluia, que deixar suas famílias e ir pregar o Evangelho. Eles tiveram, aleluia, que tiveram o dedo apontado para eles. Agora aqueles de lá, aleluia, são seguidores de Jesus. Eles andam diferente, eles falam diferente. A palavra do Senhor nos fala que muitos admiravam eles, mas não tinham coragem de se aproximar e de se ajuntar com eles, mas admiravam. Aleluia. Eu quero te perguntar esta noite: como você está com o Senhor? Você ainda está de longe admirando as coisas que o Senhor tem feito na vida do outro, na vida do teu irmão, na vida, aleluia, da tua mãe, do teu pai, do teu marido? Você ainda está admirando, aleluia, e somente está com o desejo? Ou você, aleluia, está, aleluia, não, eu quero começar, aleluia, não somente observar, mas eu quero começar a seguir este Jesus. Aleluia. Como está o teu coração esta noite para receber esta palavra? Esta palavra, aleluia, qual pode salvar a tua alma, mas também esta palavra que pode condenar. Aleluia, esta palavra, aleluia, que fala de amor, mas também fala de exortação. Aleluia, e exortação é o amor, é o cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Dia a dia, tome a sua cruz. Aleluia, nós sabemos, aleluia, que não foi fácil, aleluia, para aqueles discípulos caminharem com Jesus. Eles tiveram, aleluia, tudo aquilo que o Senhor prometeu para eles. Eles curaram em nome de Jesus. Eles batizaram em nome de Jesus. Eles expulsaram demônios em nome de Jesus. Eles curaram em nome de Jesus. Mas um determinado dia, aleluia, Jesus não ia estar mais com eles. E eles precisavam dar continuidade àquele evangelho. Eles precisavam continuar fazendo todas essas coisas, a qual o Senhor ensinou que eles fizessem. Aleluia. E eles precisavam estar preparados. E nós sabemos que durante essa trajetória, um deles, aleluia, não permaneceu, aleluia, seguindo o evangelho do Senhor. Ele também recebeu o poder. Ele, aleluia, ele também curou. Ele também expulsou demônios. Ele também sentiu, aleluia, algo que talvez muitos não vão sentir. Algo que muitos endurecem o coração. Ele sentiu. Mas em um determinado tempo, aleluia, ele deixou o seu orgulho, a sua ganância, os seus desejos, e traiu o Mestre. Aleluia. Nós precisamos seguir até o fim, porque a nossa recompensa, aleluia, ela não está aqui. Ela não está, aleluia, nas coisas que nós podemos adquirir aqui nesta terra. Aleluia. Ela não está, aleluia, nos nossos bens, mas ela está, aleluia, algo que nossos olhos talvez agora ainda não conseguem imaginar a grandeza, que é um céu, aleluia, preparado para nós, que é algo, aleluia, tão grandioso, aleluia, que o Senhor foi preparar. Mas assim como Ele foi preparar, um dia Ele vai voltar. Aleluia, eu quero te dizer, não esqueça do chamado do Senhor na tua vida. Os dias vão passando, os anos vão passando, ainda está de pé, mas você precisa, aleluia, se voltar para o Senhor. Não é com força, não é com violência, mas é com amor, a qual o Senhor está chamando homens e mulheres, aleluia, para esta obra. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 1 ao 3, aleluia, você que quiser abrir, Lucas capítulo 10, versículo do 1 ao 3, a palavra do Senhor diz assim: depois disso o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada uma sua cidade e lugar onde havia de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
e mande trabalhadores para a sua seara. A obra é grande, a obra do Senhor. Aleluia. Eu não sei, aleluia, o dom que Deus te deu. Se foi para, aleluia, adorar Ele através do louvor, ou adorar Ele através do instrumento, ou adorar a Ele, aleluia, sendo um missionário, aleluia, evangelizando, pregando este evangelho, eu não sei, mas Ele te chamou, aleluia, para trabalhar nesta obra, aleluia. E eu creio, aleluia, como já foi profetizado para este lugar, que este ano, aleluia, Deus vai enviar trabalhadores, Deus vai enviar homens e mulheres com o coração disposto a ser ensinado e a obedecer aos ensinamentos. E talvez, aleluia, você vai sentir algo ardente no teu coração no dia de hoje. Não, aleluia, aleluia, não, aleluia. Deixe de ouvir esse chamado. Eu te digo, aleluia, Ele tem te chamado, Ele tem colocado essa chama no teu coração. Aleluia, venha trabalhar, aleluia, com as coisas do Senhor. E as demais coisas o Senhor irá cuidar. Ele irá cuidar, aleluia, da tua família. Talvez daquele problema, aleluia, que você não está conseguindo resolver. Entrega tudo, aleluia, na mão dele. Não deixe nada, aleluia, escondido, aleluia. Porque Deus, aleluia, é escondido para nós, porque Deus, Ele sabe de tudo. Não tente, aleluia, esconder, porque Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Mas entrega na mão dele. E quando, aleluia, você sentir essa chama ardente no teu coração, o desejo de fazer a obra a qual Ele te chamou, venha, aleluia, venha. Escute os ensinamentos do Senhor. E Ele, aleluia, vai te preparar e te capacitar. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Aleluia. Ele não escolheu A, Ele não escolheu B, por posição, ou por maneira de caminhar, ou por maneira de falar, ou por maneira de vestir. Mas sim, Ele simplesmente chamou. Ele disse, venha, aleluia, venha. Que as demais coisas Ele vai fazer. Aleluia, não queira mudar o plano do Senhor na tua vida. Aleluia. Porque, aleluia, naquele dia nós vamos ter que prestar conta daquele dom, aleluia, que Deus deu. Aleluia, daquele chamado que nós, aleluia, desperdiçamos. Aquilo que Ele tem pedido para nós e nós temos deixado para depois. Amanhã é outro dia, amanhã eu vou começar. Comece hoje, aleluia. Ele não está perguntando, aleluia, de que maneira, aleluia, você chegou aqui. De que maneira você tem passado os seus dias, se você está longe ou se você está próximo da presença dEle. Mas Ele está, aleluia, falando contigo, aleluia, através da palavra dEle. Daqui para frente, aleluia, eu vou transformar a tua vida. Eu te farei, aleluia, um pregador. Eu te farei, aleluia, um missionário. Eu te farei, aleluia, uma pessoa que irá adorar, aleluia, de coração, em espírito e verdade. Não por uma voz linda, aleluia, mas por uma voz ungida, aleluia, pelo Espírito Santo dele. Aleluia, não tocar um instrumento com notas bonitas, mas sim tocar um instrumento ungido pelo Senhor. É isso que Ele quer fazer, é isso que Ele quer transformar no dia de hoje. E muitos não entendem. Muitos, aleluia, querem subir, aleluia, no altar e não, aleluia, adorar ao Senhor, mas querem tocar o hino mais lindo que eles conhecem. Aleluia, querem pregar a pregação a qual irá agradar o coração de quem está ouvindo. Aleluia. Hoje, aleluia, Ele quer fazer que nem os discípulos. Ele quer chamar um a um. E Ele quer preparar, Ele quer ensinar. E Ele quer capacitar. E Ele quer fazer, aleluia, como esses outros 70 foram preparados, aleluia, receberam o ensinamento, aleluia, receberam o chamado. E aceitaram, aleluia, esta doutrina, a qual até nos dias de hoje nós estamos pregando. E não vamos deixar de pregar.
Por mais que apareçam muitos evangelhos, muitas pregações, nós iremos continuar pregando. Ainda no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Aleluia. E ainda o texto continua falando. Eu quero te dizer, aleluia, não importa se muitos vão olhar para você e vão dizer: não, mas não é isso que eu aprendi, não é isso que eu sei, não é isso, aleluia, que o meu pastor me falou, não é isso, aleluia, que o missionário lá da internet falou, ou que o profeta tal da internet falou. A palavra do Senhor, aleluia, diz que nós devemos pregar este evangelho em tempo e fora de tempo, que nós não devemos pregar, aleluia, fábulas, nós não devemos pregar algo, aleluia, que vá ser fantasioso ou vá agradar o teu coração, mas sim, se você, aleluia, está disposto a ouvir a voz do Senhor, vai agradar o teu coração. Pode ser que se torne pesado, mas quando você começar a entender aquilo que o Senhor tem para ti, você vai agradecer. Quem ouve, aleluia, quem ouve vocês, ouve a mim, e quem rejeita vocês, a mim rejeita. Aleluia. Esta palavra, ela vai ser pregada ainda muitas vezes, você aceitando ou você não aceitando. Só que a palavra diz: se você rejeitar esta palavra, você vai estar rejeitando o Senhor. Aleluia. Irmão Samuel, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Quem ouve vocês, ouve a mim. Quem rejeita vocês, a mim rejeita. Bem alto, irmão. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Aleluia. Esta palavra, aleluia, ela não é, aleluia, dessa denominação, ou de outra denominação, ou de qualquer outra, aleluia, que ainda há de se levantar. Esta palavra, aleluia, foi a palavra que o Senhor deixou. Aleluia. Não existe um outro evangelho. Não existe, aleluia, um evangelho de facilidades, um evangelho de trocas. Aleluia. Quando Jesus chamou aqueles discípulos, sim, Ele deu poder e autoridade, mas aqueles discípulos, aleluia, quando eles começaram a pregar, eles, em muitos lugares eles não foram aceitos, mas eles continuaram pregando este evangelho. Eles não pregaram outro evangelho para agradar a cidade ou as pessoas a qual eles iam visitar, mas sim, eles pregavam o evangelho de salvação, a qual, aleluia, não está em outro lugar a não ser no nome do Senhor. E eles pregaram, e eles, aleluia, foram mortos. Aleluia. Mas eles foram até o fim com o chamado do Senhor. Hoje, aleluia, nós vemos muitos desistindo, porque não ganharam uma oportunidade no altar, porque o irmão, aleluia, não deu a paz do Senhor. Nós vemos muitos desistindo, porque foi pregado, aleluia, sobre o evangelho verdadeiro, mas não gostaram, aleluia. Este evangelho que salva, aleluia, não é um evangelho de facilidades, não é um evangelho, aleluia, de hoje eu quero, amanhã eu não quero. Todos que estão na palavra do Senhor só obteram, aleluia, vitórias, só obteram, aleluia, vitórias, porque foram obedientes com o Senhor, porque aceitaram o chamado. Muitos sofreram, muitos morreram pelo evangelho, mas o lugar deles está guardado. A palavra diz que lá no livro de Atos, capítulo 2, aleluia, versículo, aleluia, a partir do 37, a palavra do Senhor diz que Pedro, aleluia, ele pregava com autoridade.
diz que ali tinha, aleluia, aproximadamente, aleluia, 3.000 anos. E ali eles estavam ali atentos. Aquele homem, aquele Pedro, aleluia, pregava. Hoje nós não estamos em 3.000 anos, mas nós estamos ouvindo o mesmo evangelho que Pedro pregou. E ali eles estavam atentos. E ali eles estavam querendo saber o que eles precisavam fazer. E a palavra do Senhor nos diz, Atos, capítulo 2, versículo 37. Quando ouviram isso, muitos comovidos perguntaram, Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Aleluia, eles estavam comovidos. Eles estavam com o coração quebrantado. Se nós começarmos a ler um pouco antes, nós vamos ver que a pregação de Pedro não era uma pregação doce. Não era uma pregação, venha em Jesus, aleluia, vai aumentar as tuas posses. Não. Mas eles estavam comovidos. Eles estavam com o coração ardente, querendo saber o que eles precisavam fazer. E a palavra de Deus diz assim, versículo 38, do capítulo 2 de Atos. Pedro respondeu, arrependam-se. Aleluia. Arrependam-se. Aleluia. Glória a Deus. Se você quer vir, aleluia, até Jesus e ouvir aquilo que Ele tem para o teu futuro, arrependam-se. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia. Isto, aleluia, é um requisito, aleluia, para ser um seguidor de Jesus. O arrependimento e o batismo nas águas em nome de Jesus. Não é, aleluia, entregar as tuas posses. Não é entregar somente o teu coração. Mas sim, aleluia, se arrepender. Se arrepender e ser batizado. Receber o nome do teu dono. E seguir a Ele, e ouvir os seus ensinamentos, e mesmo que descer um anjo do céu, e mesmo que se levantar um profeta nesta terra, dizendo que veio em nome do Senhor, e pregar outro evangelho, a não ser este que está aqui, aleluia, não acredite, não acredite, aleluia, não acredite no evangelho de facilidade. Aleluia, eu quero que vocês se coloquem de pé. Aleluia. Hoje culto de missão. Aqueles homens e aquelas mulheres tiveram que renunciar a si mesmos para que Jesus, aleluia, fosse o único dono da vida delas. E hoje, aleluia, eles estão lá. O pastor Rony, aleluia, está há muitos anos lá. E eles estão pregando. E muitos têm se juntado. E muitos, aleluia, têm se apartado. Mas a palavra diz, aleluia, que nos últimos dias isso iria acontecer. Hoje, aleluia, Jesus está fazendo um convite para você. Não se separe. Se junte, aleluia. Some. Venha trabalhar na seara do Senhor. Venha, aleluia, não somente pegar o lugar a qual o Senhor está reservando para ti, mas venha tomar posse das bênçãos que Ele tem para ti, para a tua casa, para a tua parentela. Eu estou convidando você, venha, aleluia, se você tem dúvida,